Estamos aqui ao vivo no nosso podcast Vibe Lunar, episódio 5 da segunda temporada. Estou aqui frito, animadíssimo. Ih, já primeiro, vai render, hein? Muita coisa pra falar. Estamos numa lua minguante, dia 1º de janeiro, já estou aqui. Acabei de sair de um treino, então tô todo... Fiz um conteúdo hoje de ter um vídeo igual uma cachorra durante 4 horas. Trabalhei beça, mas nossa, sabe aquelas coisas difíceis que você faz e que depois a sua imagem sobre si mesmo fica diferente? Sabe? Porque você cumpre um desafio, assim, um alto desafio, vai. E aí eu me vi diferente depois de que eu editei esse vídeo à tarde, assim, foi muito impactante. E aí é desse jeito que eu tô chegando aqui agora, com esse impacto. Um pouco atrasado, inclusive, que tá começando esse podcast de hoje, porque eu jantei depois na correria. Hoje foi um dia produtivo por aqui, como foi por aí, teu dia 1º. Bora nessa, a gente tá aqui nesse podcast que é gravado ao vivo no Instagram e que é disponibilizado no Spotify e no YouTube. Se você estiver me assistindo no YouTube, deixa like no vídeo, para de ser falso, para de ser falsa. Já dá like no vídeo, vê se você tá inscrito no canal. Beleza? 2024. Nossa, tô super animado pros conteúdos do canal, além do podcast, mas não é por agora, tá? Tô ainda trabalhando na pré-produção desse babado. E se você estiver no Spotify, se certifica aí se você tá seguindo, né, aqui o podcast Sol Crespo no Spotify. Beleza? Aqui na Vibe Lunar a gente compartilha cada vibe da lua, cada fase da lua, um pouco do que, como que a gente pode fluir nessa ciclicidade, como que esse momento atual, essa semana que você está me ouvindo, como que ela pode contribuir aí com o teu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ao mesmo tempo com reflexões profundas que eu compartilho da minha jornada, com base também, e hoje a gente tem contribuições, tá? Porque eu pedi nos stories do @solcrespoyoga, né, meu Instagram, e recebi algumas informações aqui que eu posso trabalhar, principalmente que vêm, né, derivam justamente desse lugar do ano novo, e a gente vai falar então com contribuição de vocês, beleza? Caso você queira contribuir para o próximo episódio, também me manda uma mensagem dizendo que é pro podcast, que eu vou dar um jeito de trazer isso. Daqui a pouco, mais à frente, a gente trabalha com uma carta do tarô também aqui nesse episódio. Então a gente tem cada episódio do podcast uma carta, e aí eu vou trabalhar ela em breve aqui com vocês. Então vamos lá, quais são os tópicos? Recapitulando, fase da lua, que a gente está, reflexões práticas da minha jornada e da de vocês, e a carta da prática. Essa é a estrutura do nosso podcast, ok? Pronto. Esse podcast, ele funciona com o apoio de vocês, não somente ouvindo, né, mas a gente tem uma campanha dentro da plataforma Apoia-se, que está no link, seja de onde você está ouvindo, tem ela disponível, onde você pode apoiar mensalmente. Você coloca lá, cadastra o seu cartão de crédito e você faz um apoio de um café para apoiar a produção desse conteúdo. O que você ganha como recompensa é a presença no que até 2023 foi o Happy Hour mensal, e agora vão ser Masterclass. Então tem aulas aí com temáticas super legais que eu levantei com a galera, como procrastinação, equilíbrio entre uma vida com sentido e uma vida com resultado, ou seja, esforço, trabalho, ao mesmo tempo um esforço que faça sentido, né, pra gente. Ambiente é uma parada que a gente vai falar aqui hoje também, e sempre bate muito, né, o contexto em que eu estou inserido e como isso pode ser uma dificuldade ou um desafio na minha jornada do meu autoconhecimento, do meu autocuidado, do meu bem-estar, e realmente essa é uma grande dor, é uma grande pauta. Procrastinação, que é de lei, né, de praxe, ciclicidade também, enfim, aqui eu 2024, como Sol Crespo, eu estou intencionando muito trabalhar com vocês nos 3 pilares aí, né, que é disciplina, bem-estar e solitude. Como que a gente consegue construir, né, a nossa vida com sentido a partir disso. E aí tem muitas questões que vão aparecendo no desafio prático de conseguir viver uma vida com sentido, principalmente em relação a isso, né, tipo, estar só e estar no mundo. Como que a gente equilibra isso? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Estamos numa lua minguante. Lua minguante em Virgem, inclusive, Virgem que a gente conhece, né, o arquétipo aqui de Virgem, organizador, melhorador, né, tipo, tá sempre aprimorando. Virgem, tipo, é um signo mutável de terra, então se precisa modificar algo em prol da melhoria, Virgem tá predisposto a isso, a esse nível de organização. Ao mesmo tempo,
Lua minguante é justamente a lua onde a gente mingua, tem essa oportunidade de olhar, analisar aquilo que talvez não caiba mais ficar aqui. Então, assim, como que a gente consegue olhar para a jornada aqui atual que a gente está vivenciando e olhar de forma crítica também, assim. Será que tem alguma coisa aqui que está presente, que não deveria mais estar presente, que não está me ajudando, velho? Que não está contribuindo, sabe? Eu tô aqui nessa jornada, caminhando, buscando meu autocuidado, buscando meu autoconhecimento, e o que tá me atrapalhando? É importante aqui nessa fase, né, da lua minguante, a gente poder olhar e fazer esse levantamento. Hoje, especialmente, estamos no 1º de janeiro. Não sei como tem sido para vocês, então vou falar um pouco para mim. Esse tem sido diferente. Eu percebi, vou falar sobre meta aqui rapidamente. Ano passado foi o meu primeiro ano em muitos e que eu não fiz essa resolução do ano novo. Eu não levantei, esse ano eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro. Eu não fiz isso. Foi a primeira vez. Em 2023 eu não criei uma resolução de metas. Ainda assim eu fiz um vídeo no canal, na virada do ano passado. Eu estava muito ativo no canal. Eu tenho um apego emocional com aquela fase. Foi uma fase muito gostosa assim, na minha criação de conteúdo. E eu fiz um vídeo falando sobre metas. E falando por que eu não fiz resolução. E eu gosto muito, assim, foi muito enriquecedor. Eu não fiz resoluções porque eu tinha entendido o quanto desejar de maneira muito mirabolante, mágica, revolucionária, não resolve nada, assim. E que eu precisava olhar para uma base que é o que permite eu alcançar as metas. Sendo essa base justamente o que eu tenho hoje como princípio, né, prioridade na minha vida, que é o bem-estar. Então, estou falando aqui sobre autocuidado, sobre autoconhecimento, sobre manter a minha integridade no cotidiano. Isso, gente, é a partir do básico mesmo. Por exemplo, estar hidratado cotidianamente, beber água bem ou dormir bem, entende? Os ajustes dos hábitos para que funcionais e diminuir os hábitos desfuncionais. Então, ano passado, na virada do ano, eu tive essa clareza, assim, de que eu não iria apostar em uma mudança de vida extraordinária, mas sim dedicar toda a minha atenção em manter esse básico estruturado e bem feito. Treinar, meditar quando possível, enfim, trabalhar bem, dormindo bem, comendo bem, bebendo boa água, esse tipo de coisa. E foi muito bom, beleza, isso certamente me fez caminhar e avançar. Sendo que, assim, hoje, aí passa-se um ano, eu avancei, eu cresci, né? Eu me desenvolvi, eu amadureci, e hoje eu sou outra pessoa. E nesse sentido de ser outra pessoa, eu não discordo disso, porém não é suficiente, né? Porque para que eu possa avançar nos meus projetos, no que eu ambiciono, sim, as metas são necessárias. E eu passei pela dor durante o ano de 2023 de não ter tido metas, e de não saber construir metas. Então foi bem difícil assim, ter que lidar com a consequência disso, porque eu estava buscando objetivos que eu não estava bem trabalhado para eles, sabe? Eram objetivos muito soltos, assim. Um lugar também do jovem místico que eu sou, né? Um lugar muito Deus proverá. Eu fiz um post excelente aqui há um tempo atrás, tá no feed, né? Falando um pouco sobre como eu tive que aprender que esse Deus proverá era uma autossabotagem também, estava me prejudicando, colocar na conta de Deus o que deveria vir para minha conta. Então, nos últimos tempos, eu me dediquei muito ao processo de gestão. Eu fui estudar, né? Eu falei, cara, então eu não estou fazendo uma boa gestão do meu negócio e da minha vida. Porque eu não tinha condições. Eu lembro, no início desse ano ainda, eu fiz... Ai, gente, amanhã... Ui, o post de amanhã... Se você estiver me ouvindo na terça-feira em diante, já saiu. Nossa, eu tô muito orgulhoso, muito feliz. Foi muito trabalhoso, demorou muito, mas... Enfim, nossa, esse post que vai sair amanhã tá babado. Mexeu muito comigo. E tanto que eu saí pegando fogo, né? Até treinei depois, porque eu tava... E aí, eu recapitulei isso hoje, né? Eu participei da mentoria do Google, fui mentorado durante uns 7 meses com o Google, né? E aí, nesse processo, eu tive uma aula onde o cara falava sobre, o professor falava sobre criar um projeto de produção de conteúdo, e aí isso era um projeto, a médio tempo, entende? Com planejamento e tal. Eu olhei para aquilo, gente, e eu me sentia tão... Talvez muitos de vocês possam se identificar tão vulnerável no meu trabalho, no meu empreendimento, no meu negócio, na minha criação de conteúdo, que, só de pensar em fazer um planejamento a médio e longo prazo, o bagulho me deu uma ansiedade, assim, me deu uma
um sentimento de pequenez muito grande. Eu vi por aquilo e falei, porra, então acho que eu nunca vou conseguir profissionalizar isso decentemente, porque eu não consigo pensar em, tipo, fazer algo para daqui a 2 meses, porque a minha vida toda incerta, era assim que eu me sentia. E não era mentira, era verdade, né? E aí é isso, assim, eu me sentia completamente, tipo, frustrado. Essa é uma boa palavra pro que a gente vai falar aqui hoje. Me sentia bastante frustrado, assim, desanimado até. Eu vi aquilo e falei, mano, eu sou incapaz de me planejar a médio prazo, nem a curto prazo. Enfim, então isso tem muito a ver com a forma como eu iniciei o ano, o fato de eu não ter estabelecido metas. É porque eu tava já desgastado com isso, sabe? Criar metas e, tipo, não conseguir nunca realizar. Então, pô, pra que eu vou criar? Deixa eu só seguir o baile cuidando do aqui e do agora, da melhor forma possível. E tá certo. Então fica aí essa recomendação, talvez pra você até hoje, assim, tipo, ao invés de mirar num bagulho muito romântico, mirar no teu aqui, no teu agora e nas modificações práticas do tipo, velho, você tá dormindo bem, você tá se alimentando bem, tá fazendo atividade física, você tá meditando, tá relaxando. Tudo isso aí vai fazer muito por você. Só que hoje, eu cheguei no ponto, gente, onde eu estou com o meu 2024 planejado, tá ligado? Eu, sem ser inocente, não é que eu tô planejado e que as coisas vão sair exatamente daquela forma. É óbvio que não, porque isso não é sobre esse planejamento, né? Mas é sobre olhar a longo prazo e ter uma direção. Eu sei para qual direção eu quero ir nesse ano, eu sei qual direção eu quero ir no meu trimestre, eu sei qual direção eu quero ir no mês de janeiro, logo eu sei qual direção eu preciso ir nessa primeira semana, logo eu sei qual direção eu precisava ir hoje, dia 1º de janeiro. Nossa, velho, é outro amadurecimento. O que eu tô dizendo aqui é isso, assim, tipo, eu me expus a ambientes, a estudo, formação de fato, que me ajudasse a, tá, então por que eu me sentia, como eu falei, completamente incapaz de me planejar? Então fui atrás dessa informação. E isso mudou, tô me sentindo super disposto, assim. Eu sei que eu vou encontrar frustração ali na frente, sabe? Porque as coisas nunca saem como planejado, isso é um fato. E ao mesmo tempo, eu trabalho muito isso na terapia, assim, tipo, a frustração vai estar sempre presente. E não é tão. Não posso deixar. Não posso morrer toda vez que eu me frustrar. Toda vez que meu plano não dá certo, sabe? Mas para isso eu preciso de musculatura emocional. Pra já saber. Tipo, eu já sei que o que eu tô vendo, planejando, sonhando, desejando, não necessariamente vai sair como planejado. Aí eu posso acionar tanta fé, mas também acionar esse lugar mesmo de uma certa resiliência, né? Para conseguir me contornar, seja lá o que for que me é apresentado aqui. Enfim, esse acompanhamento. Deixa eu ler um comentário aqui de Eric. Sim, eu fiz uma lista de várias coisas para esse ano, mas com o pé no chão. Aí, Eric, é isso que eu tô querendo dizer, que mais importante do que a gente fazer essa lista é a gente conseguir traduzir ela no momento presente. Tipo, a gente faz uma lista para 2024, mas como a gente pode trazer essa mesma lista, traduzir ela em janeiro? Traduzir ela hoje, aqui e agora. Beleza? Eu falei, já comecei a falar de frustração, e aí eu quero adentrar na nossa carta da prática, que é o nosso 5 de copas. 5 de copas é 3 taças derramadas, beleza? Aqui na frente do personagem, esse personagem está vestindo um manto preto, e atrás dele tem 2 taças de pé. Ele tá com a cabeça cabisbaixa, olhando para isso aqui que foi derramado. Aquele ditado, gente, de chorar pelo leite derramado, é como se fosse essa situação que estivesse acontecendo aqui nessa carta. Essa carta fala sobre um luto mesmo, assim, um lamento emocional. E aí, de novo, a frustração, por vezes, ela é de fato também muito emocional, né? Eu tô me sentindo frustrado, emocionalmente cansado, desgastado. E aí, essas metas, né? Um ano novo, enfim. Às vezes, isso pode ser a gente olhando para o ano de 2023 e percebendo aquilo que a gente não deu conta, aquilo que a gente não realizou. Isso às vezes é, como eu acabei de dizer, é como eu me sentia no tópico metas e planejamento, tipo, eu olhava e me sentia completamente incapaz, porque todas as minhas outras metas derramaram no chão, então quem garante que essas agora, por que faz sentido eu criar metas se elas também serão derramadas, pensava eu, né? Enfim, essa energia da frustração e do lamento vai nos encontrar. É genuíno se sentir assim. É genuíno o luto, a perda,
O líquido que foi derramado nessas 3 taças na frente desse personagem, ele foi embora mesmo, sabe? Vai ser absorvido pelo chão. E isso não é fácil de lidar. Exige muito emocionalmente. Mas ao mesmo tempo essa carta provoca de que a vida ela acontece para além dessas taças derramadas. Aqui a gente pode ver que tem mais outras 2 taças atrás, que o líquido está de pé ali, elas estão de pé. Então a gente pode olhar para aquilo que, apesar do que me foi derramado, do que eu perdi, do que escapou da minha mão, o que eu ainda tenho de pé. Mas muito além disso, a provocação o líquido vermelho da taça foi-se embora. Só que à frente do personagem a gente tem aqui um rio. E aí nesse rio, velho, tem água ali. Então ele pode encher essas 3 taças de um novo líquido. Aí tem uma frase que eu usei logo no início do podcast, lá na primeira temporada, que meu pai uma vez me falou e que marcou uma galera, que às vezes as coisas boas roubam os lugares das melhores coisas. Existem coisas grandes e melhores e para aparecer pra gente, só que a gente está apegado àquilo que a gente já viu, né? O nosso campo de visão é limitado. Então, por vezes eu olho, eu tenho certeza no meu campo dos desejos, assim, sobre o que eu quero. Então, para 2024, eu, por exemplo, agora, tenho uma perspectiva limitada sobre. Então, o que eu consigo ambicionar, ou a forma como eu acredito que as coisas têm que acontecer, ou que vai ser melhor para mim que elas aconteçam, é uma visão limitada, né? Então, eu preciso, inclusive, ancorando na própria espiritualidade, me manter aberto a vida, pode me surpreender, Deus pode mandar aquilo que for melhor para mim, para além do meu campo de visão, né? E vem um lugar de humildade também, e sabedoria e fé, claro, de quando eu perco. E falar assim, velho, perdi. Achei que isso era a coisa mais valiosa que eu pudesse ter. Achei que isso era tudo que eu poderia ter. Não foi fácil para esse personagem levantar essas 5 taças. Entende? Não é fácil para mim, não é fácil para você. Tudo que a gente conquistou até aqui agora, 1º de janeiro de 2024, exigiu da gente, exigiu esforço, dedicação, enfim, construção. E aí tu perde isso, assim como o que você perdeu em 2023, ano passado. Não é fácil mesmo. Mas aí vem esse lugar da gente, eu quero te provocar a lembrar que você já teve outras perdas na vida e você também teve outros ganhos que você mesmo não tinha previsto. Não estava no teu radar. Não estava na tua previsão. Você não conseguia prever que bênçãos viriam na sua direção. E tem situações que a gente, por apego, por dependência emocional, a gente se ficciona, né? Se prende. E na real nem são coisas boas. Nem são coisas boas. Falei do ditado do meu pai, né? As coisas boas roubam o lugar das melhores. Mas quantas vezes eu não fiquei apegado a hábitos, comportamentos e relações ruins? Nem eram boas. Mas era, por vezes, pelo medo de ter que ficar só. Ou pelo medo de eu ter que lidar depois com a falta, né? Porque pelo menos eu tinha. Por mais que não fosse algo bom, era algo. Por mais que não fosse uma boa amizade. Nossa, amizade, gente. Quantas vezes eu estive em relações de amizade onde eu me sentia diminuído. Onde eu vinha várias noias na minha cabeça. Onde eu me sentia inseguro. Me sentia desvalorizado. Quiçá me sentia, chato, sabe? Não querido. E eu insistia em estar ali. Por quê? Porque somos amigos. E amigos fazem isso. Amigos permanecem juntos. Quantas vezes a gente vai, pra rolês ou pra lugares, assim, que não necessariamente você gostaria de ir, mas estou aqui com essas pessoas. Então, a gente vem e vai junto. Hoje eu tenho um critério, assim, muito grande, né? E, inclusive, uma autorização muito forte a desagradar os outros, a dizer não, sabe? A não estar disponível para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito indisponível, essa é a verdade. Muito. Seja no WhatsApp, seja na vida, sabe? Para conversas e tudo mais. Porque eu precisei, e não foi um caminho fácil, não é que naturalmente eu sou assim. Eu me tornei assim depois de ter apanhado muito, ter sido, é como se a minha vida social passasse repetidas vezes por cima de mim. Me atropelava, e sempre eu abrindo mão de mim mesmo em detrimento de um possível conforto para o outro, saca?
Enfim, às vezes é isso, a gente está mantendo ou está lamentando a perda de algo, de uma relação, de lugares que na verdade são grandes bênçãos. Perder isso é bom. Então, assim, às vezes tivesse lugar de sabedoria, de se questionar mesmo e tentar trabalhar um aspecto que eu já trouxe aqui também, que é o aspecto da aceitação, da não resistência. Ah, se isso se apresentou dessa maneira, se eu perdi isso, deixa ir por hora. Deixa Deus, vida, minha espiritualidade, minha ancestralidade, o que você tem para mim, para além disso que eu, né, tava apegado até agora. Aguentem aí. Já passei por isso, eu tive que cortar pela minha saúde mental. Eu aprendi como não, como com ou não as melhores coisas do que um sim falso. É verdade, é bem difícil também conseguir dizer não e conseguir ouvir não, né? Principalmente se a gente está querendo afeto, né? Se a gente está partindo para um mundo carente da gente. E aí tem uma frase muito boa que eu lembro que eu aprendi isso no início da minha jornada do autoconhecimento com um homem que tem um canal no YouTube. Nossa, Arli Cravo. Eu até comprei um livro dele em algum momento. E aí ele dizia: você só fica sozinho quando se abandona. Você só fica sozinho quando se abandona. Cara, aquilo me pegou demais, porque várias vezes eu me sentia sozinho, ou várias outras vezes eu tinha medo de ficar sozinho. E aí eu não tô falando necessariamente de ficar sozinho na rotina, porque eu procure, Eric, é muito bom. Deu uma. Pronto. Ele tem um canal no YouTube bem grande, assim, tinha bastante vídeos, ele produzia bastante, então acredito que, não sei se ainda tá nativa, mas é um canal que eu recomendo muito, Arli Cravo. Cara, então, eu já vivia só, já morava sozinho na época da universidade, então já cultivava hábitos sozinho também, mas em contrapartida, várias vezes eu me permitia ir para lugares, principalmente rolês, que eu era muito rolezeiro, pra quem não sabe, tipo, festa, 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 e eu pouco conseguia, tipo, manter esse critério firme e estabelecido de para onde fazia sentido levar meu corpo e minha energia, sabe? Como hoje, por exemplo, que eu comecei o dia aqui no Instagram comentando, né? Produzir um vídeo, como, como é que fala? Remixando um conteúdo do 1º de janeiro do ano passado, que é isso, foi um dia que eu fiquei muito feliz, assim, muito orgulhoso, porque anos novos, eu tenho vários anos novos absurdos, velho, absurdos, assim, tipo, que eu vivi vários perrengues fudidos, assim, tipo, várias situações extremamente desconfortáveis, porque é uma grande festa e a gente precisa interagir, precisa estar com os amigos, e tipo, não era, e pior é que não era só o ano novo. Isso era um reflexo de grande parte da minha vida naquela época. Não era só o ano novo, era vários finais de semana. Eu ia pra rolês de muito perrengue, porque afinal de contas tinha que estar na noite, eu tinha que estar na companhia dos amigos, e que amigos, os amigos, aquela de praxe, assim. As pessoas que eu estou junto, elas querem a mesma coisa que eu quero. Os meus amigos, as pessoas que eu estou convivendo, as pessoas que eu estou doando a minha energia, o meu convívio, a minha vitalidade, elas estão construindo ou querendo construir a mesma coisa que eu estou construindo, mesmo se ela quiser, beleza? Ela quer, mas ela tá fazendo isso. E às vezes dizer que quer não é suficiente, mano. Tem que pagar o preço. A pessoa sabe disso, ela tá disposta a pagar o preço que eu tô disposto a pagar. Senão, eu preciso me autorizar a atrair essa relação. A dizer não, a cortar esse laço. Porque senão eu vou me afundar junto. Tem outro que eu vou indicar aqui, que é o Kito, que ele tem Instagram, aqui no Instagram, né, o perfil dele, Kito Góes, psicólogo, treinador comportamental. Ele tem uma frase que fala sobre isso. Esteja em busca daqueles que estão em busca do que você está em busca. Eu amo essa síntese. Dá um bug na cabeça, né? Esteja em busca daqueles que estão em busca do que você está em busca. Eu amo o Kito, eu amo o conteúdo dele, e é sobre isso também, sabe? Tipo, como eu preciso estar em companhia, como o fato de você estar me ouvindo aqui agora, de você estar visitando esse podcast durante a live ou assistindo no YouTube. A rede social também é esse ambiente. A gente precisa se cercar aqui, ser criterioso sobre o que a gente vai consumir, sabe? E ser aberto mesmo ao novo chegar, né? E a despedida dos velhos ciclos e deixar os devidos leites serem derramados. Tem muito leite que precisa de fato ser derramado e deixa estar, deixa ir. Não vai ser, não é fácil? É fácil? Não, não é.
Foi fácil para mim me descondicionar aos rolês que eu dava, ou aos amigos que eu dava? Claro que não. Inclusive, eu ouso dizer que precisei de uma pandemia para isso, né? Porque a pandemia me obrigou a não sair um tanto, assim. Então foi ali que eu consegui, tipo, me afastar de um grande número de pessoas. Mas ainda assim, me aproximei de outras pessoas. E no final das contas, no meu caso, eu precisei me mudar de estado, né? Fui para outro lado do país para conseguir manter essa distância saudável. E aí tem um dos pontos para falar aqui, né? Que foi com a contribuição de vocês, que eu recebi hoje 2 mensagens sobre isso, então achei curioso isso ter aparecido no direct, que vai conversar com o que a gente está falando, mas eu estou usando exemplo aqui de amigos, só que tem a família também, né? Quando a família é tóxica, e é um pouco mais difícil, porque a família é aquela velha história, a gente não escolhe, né? Mas, de novo, esse lugar que eu acabei de usar, a distância saudável, né? Às vezes né, é fundamental, tem um momento onde isso é extremamente necessário. Como que eu consigo, com todo respeito, me distanciar para que eu possa respeitar o outro e para que o outro possa me respeitar, né? Eu preciso, inclusive, respeitar o fato do que, por ver que possivelmente não vai ser um match, ou não vai haver um match entre eu e a minha família. Eu digo minha família como exemplo, mas para todos nós. Por exemplo, eu tenho gostos diferentes do que os meus irmãos e do que meus pais. E durante muito tempo eu me senti num lugar muito vitimado, sabe? Me sentindo desencaixado. Gente, eu fui aquela criança que sofria, né? E não desmerecendo meu sofrimento, assim, porque eu estava realmente em contato com uma sensibilidade muito grande. Então as coisas me atravessavam muito, sabe? Mas beleza, isso me fez crescer sendo esse adulto que hoje produz esse tipo de conteúdo, que faz esse trabalho. Eu sou uma pessoa realmente muito sensível e eu me fortaleci na minha sensibilidade, né? Não é como se as coisas hoje me ferissem com a facilidade que antes. Mas ao mesmo tempo eu entendi que eu não dou conta de não olhar para a profundidade da vida. Porque desde criança isso veio do meu âmago, assim, né? Enfim, eu era uma criança que não entendia porque eu era da minha família. Perguntava a Deus, assim, por quê? Acho que o senhor errou na hora, tá ligado? De me enviar pra cá. Tipo, eu não conseguia ter essa... Eu era uma criança, um adolescente, tipo, me sentia extremamente desencaixado, assim. E aí, depois de Jovem Místico, eu começo a entender, ouvir essa coisa do tipo, a nossa alma escolhe essa família, de alguma forma tem algo ali para aprender, arararará. Beleza, boto fé, acredito nisso também. Mas o fato, no final das contas, é que a minha relação, por exemplo, com a minha família fica muito mais leve, amorosa, respeitosa, quando eu aceito a distância e as limitações de cada um. Eu tenho limitações no que tange ao caminho, né, deles e eles em relação ao meu, assim. E isso não é sobre desmerecer as escolhas, o posicionamento, enfim, a construção de vida de cada um da minha família. Tipo, o máximo respeito a como cada um se construiu. E é assim que eu também consigo conquistar o máximo respeito deles por mim, né? Mas ao mesmo tempo existe esse pilar que eu tô trazendo, que é a distância saudável, que nem sempre eu consegui também viver. Eu vivi desde eu saí de casa, sei lá, com 20, 21 anos, né? Por causa da faculdade. Mas eu precisei em algum dado momento voltar para casa e foi horrível, né? E aí depois eu saí de novo, e assim foi. Depois eu voltei, saí de novo. Enfim, essa construção faz parte, infelizmente, mas não tenho dúvidas, assim, quanto se distanciar necessário. E aí vem esse lugar do tipo, só, mas como que eu me distancio? Não tem como sair de casa agora. Bom, é isso, assim. Aí a gente lida com uma escolha em algum nível, assim, da convivência, né? Porque sair de casa vai ser desconfortável, se distanciar vai ser desconfortável, às vezes por dinheiro ou às vezes pela dor mesmo do convívio, do comum, do comportamento que já foi estabelecido. Às vezes a gente já tem uma relação muito próxima com essa família e aí se distanciar não é fácil. Ou às vezes a gente está dependendo financeiramente, se distanciar não é fácil. De qualquer forma, é aquilo, cada escolha uma renúncia. Escolher se manter perto do ambiente que lhe adoece é se manter fraco para conseguir não sair. Então é uma situação que vai se retroalimentando. E aí, de novo, isso é para família, mas também é para amigos, né? Tipo, às vezes a gente está apegado a contextos que tá sugando a nossa energia, que tá nos enfraquecendo, e a gente pensa, não consigo sair, porque existe uma relação de dependência mesmo, né? De aprovação, de afeto. Só que é isso, gente. Enquanto a gente não sair, a gente vai se sentir cada vez mais fraco, mais dependente. Então, assim,
seja por dinheiro ou seja por uma questão emocional, é importante ouvir isso, refletir e para o seu 2024 entender qual é a dor do luto que você pode escolher vivenciar. Não só aquela dor do luto que, como por exemplo a morte física, que por vezes pega a gente de surpresa, mas que outras, nessa lua minguante, principalmente o ano que se inicia numa lua minguante, quais cortes você já consegue escolher? O que você consegue olhar para e falar, velho, nesse 2024 não quero mais sustentar, vazar a minha energia vital nessa relação. Eu quero cortar esse laço não me faz bem, é tóxica essa relação. Quais relações você tem essa clareza que não tá gostoso, que não é bom para você? E aí é aquilo, né, tipo, vai estudar como sair dessa situação. Se é sobre dependência emocional, se é sobre você fazer mais dinheiro, saca? Como que eu consigo? Enfim, faça disso um projeto. Faça disso uma prioridade na sua vida, esse distanciamento. Certo? Inclusive, até para isso, o tarô aqui eu estou usando nessa carta para trazer essa reflexão, mas ele serve para isso também. Se você tiver algum projeto aí para 2024, você queira consultar energia, enfim, me mande mensagem que a gente pode fazer um atendimento bonito para você estar munido de armas, de informações, assim, para onde ir, qual a abordagem. Eu amo, né? Eu tô falando de projetos, porque nos últimos tempos eu tive a satisfação, assim, de consultar energia para empreendimentos. Do tipo, eu tô pensando em expandir de X forma, ou ir para esse caminho, ou ir para aquele. Como que eu faço isso? Ou eu tô pensando em fechar com essa equipe ou com aquela. E como minha vida tem sido muito sobre negócio, né? E 2024 vai continuar sendo, transformando o Sol Crespo aqui cada vez mais numa empresa. Para isso eu tô me dedicando. Então eu amo trazer o tarô também nessa roupagem da gente poder consultar os caminhos aí nessa dimensão profissional. Mas enfim, gente, é isso. Temos a nossa carta desse episódio e vou me despedir de vocês, beleza? Amanhã a gente tem chapar de yoga às 8 horas da manhã, então vou tentar dormir cedo, que amanhã eu vou acordar então às 5 horas para poder ir correr às 6, voltar, me preparar para dar aula. Essa é a vida que eu escolhi, que faz sentido para mim, com meu bem-estar em foco, em prioridade. Eu tô aqui para ajudar você que quer também construir isso, beleza? Então me mande mensagem, caso queira chapar de yoga também, ou queira um atendimento com tarô. É isso, deixa eu ver aqui uma última mensagem. Eu parei de seguir todos os meus parentes nas redes sociais, só sigo as minhas irmãs e mãe. Muito bom, Eric, esse é o lugar da distância de fato. Bloqueia quem tiver que bloquear, também não siga uma galera. Silencie muita gente. Gente, silencie vários meus amigos meus. A maioria dos meus amigos são silenciados, porque só ia me levar pro velho homem. Só ia me levar para voltar pro lugar apegado que eu vivi durante anos. Então, assim, silencie sem pena, gente. Sem pena. Não fica nessa de tipo, mas é meu amigo. É seu amigo, mas tá fazendo o que da vida? Fumando maconha? Não me ajuda em nada. Então, assim, silenciado está. Quase todos os meus amigos são silenciados. Se você é meu amigo, possivelmente você está silenciado. É isso. Beijo, gente. Até a próxima semana desse podcast. Beijo.